Olá a todos, um bom início de tarde, são 12 horas e 3 minutos. Como é bom estar ao vivo, né, para a nossa querida capital do Amazonas e também aos nossos queridos amigos e telespectadores do interior do estado. Estamos também ao vivo aí para mais de 23 municípios do nosso estado. Muito obrigado a você nos 4 cantos desse querido Amazonas. Nós viemos aí de um feriado prolongado, né? Apesar de estarmos aqui na sexta-feira, hein? Sexta-feira estivemos aqui ao vivo, mas ontem foi dada aquela folga toda especial para alguns apresentadores. Obrigado aí, um abraço a toda a direção da emissora mais popular e iniciamos aqui os nossos trabalhos para você que já conhece, né? Você que já sabe do trabalho da emissora mais popular desse estado, dando voz e vez à nossa população. Portanto, oficialmente iniciamos o mês de maio e esperamos que seja um mês muito abençoado por Deus. Eu falo diariamente que Deus faz o impossível, o possível é por nossa conta. Então é importante também a gente fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, não é isso? Bom, 12 horas, 4 minutos. Reúna a família, reúna os amigos, aproveite o intervalo de almoço, porque está no ar o programa Exija Seus Direitos. Muito bem, olha, a gente, mais uma vez eu quero agradecer de todo o coração e muita gente, né, eu falo isso aqui diariamente, muita gente quando nos encontra assim nas ruas, seja nos supermercados, em algum evento cultural, e sempre fala, agradece pela essa questão do programa, aonde a gente consegue chegar no interior do estado. E as pessoas às vezes também ainda perguntam assim: Sabadinho, eu gostaria muito de participar de determinado quadro, né, daqueles quadros social que a Band tem, em especial do programa Exija Seus Direitos. Então é muito importante, nós temos aqui diversos quadros. Então, por exemplo, o quadro Procura-se. O quadro Procura-se é para você, né, que está à procura de algum familiar ou algum amigo, alguma pessoa que você não vê há muito tempo, não tem nenhuma informação e encontra aqui, né, através da Band Amazonas, uma oportunidade de ter aí essa informação. Temos também aqui outros quadros, por exemplo, é o nosso quadro A Hora da Esperança. Esse é um quadro que, graças a Deus, é um quadro de grande sucesso, porque a gente conta não apenas, né, com a participação do telespectador, mas a gente conta também com o apoio de pessoas solidárias, porque o nosso quadro, esse quadro social A Hora da Esperança, né, que a gente chama muito assim, é onde a gente pode estar precisando ou você mesmo conhece alguém que esteja precisando de algo. É um quadro que a gente fala que não dá o peixe, a gente dá a vara de pescar. Ou seja, são condições para que determinada pessoa, um pai de família, uma mãe de família, ou um amigo seu que esteja passando por alguma necessidade, mas que tenha alguma profissão, ou que não tenha medo do trabalho, que não tenha medo de diariamente arregaçar as mangas e ir trabalhar e fazer o seu papel de senhor da casa ou senhora da casa. Então, se você quer participar deste quadro, você pode escrever uma carta, né, sendo para você ou para alguém, dando todas as características, todas as informações, explicando a necessidade, no que essa pessoa trabalha, do que ela gostaria de trabalhar, se ela precisa se aprimorar, qual seria o curso profissionalizante que ela precisaria fazer também para retornar ou entrar no mercado de trabalho. E aí, você escreve toda essa carta, telefone, endereço completo e você pode trazer direto aqui na Band Amazonas ou você pode, inclusive, também entregar na produção. A gente lembra que diariamente todas as cartas que chegam, elas são lidas. E é por isso que eu digo que a gente conta não só com o telespectador, mas também a gente conta com a ajuda das pessoas, tá bom? E quem sabe, não? Quando a gente retornar aqui, por exemplo, com o nosso quadro A Hora da Esperança, seja exatamente a sua história que nós iremos contar e, se o nosso bom Deus permitir, com a ajuda de muita gente também realizar. Bom, mas vamos lá então, vamos aproveitar agora e trazer também o que é notícia nas redes sociais, nos meios de comunicação. Inclusive, algo muito comentado, né, as notícias do fim de semana, aí tivemos esse feriado prolongado. Uma delas é a questão do prédio da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus, que recebeu, né, um abraço simbólico. Essa é a 4ª edição do abraço da Associação de Cultura do Amazonas, que lembra que o lugar, né, que já foi um hospital, está abandonado e hoje não tem estrutura nem para receber visitação. Confira.
Cerca de 50 pessoas realizaram o quarto abraço simbólico na Santa Casa de Misericórdia, situada no Centro Histórico de Manaus. A artista plástica Rosa dos Anjos, desde o ano passado, está à frente do movimento pela restauração do espaço em caráter de emergência. Segundo ela, a Santa Casa de Misericórdia não tem condições mais para receber visitação. Nós queremos esse bem que é nosso sendo cuidado e zelado. Bem do lado do Teatro Amazonas, do lado do Palácio da Justiça, que está lindo e maravilhoso, e ela caindo aos pedaços. Parece assim meio irônico, mas é um fato. Nós queremos realmente que esse prédio se torne uma atração, como muito, olha, em Belém tem a Casa das 7 Janelas, ou a Estação das Docas, tantos lugares maravilhosos, bem aqui do nosso lado, e nós não preservarmos, então a sociedade tem o seu papel também de responsabilidade social. A Santa Casa de Misericórdia está abandonada há 12 anos. Aqui funcionava a recepção do hospital. A estrutura está bastante comprometida e não tem condições de receber visitação. A escada que dá acesso ao andar de cima, bastante danificada, o teto com infiltrações. E o local aqui agora serve de abrigo para morador de rua. Esta arquiteta se juntou à causa recentemente e fala que o espaço não tem condições para voltar a ser um hospital ou maternidade. Para ela, é preciso que as pessoas se interessem e se mobilizem para fazer da Santa Casa de Misericórdia um lugar cultural. Santa Casa é um marco, sabe? É o pontapé para a gente poder respeitar a nossa cidade. Porque é muito lindo você viajar para o exterior, né, para a Europa e ficar, né, encantada com o patrimônio histórico da cidade. Por quê? Lá se respeita. Aqui não. Ellen Passos nasceu na Santa Casa de Misericórdia nos anos 80 e conta da importância do monumento para a história do Amazonas. Nós estamos aqui diante de um prédio histórico de uma cidade que foi considerada a Paris dos Trópicos. Então, assim, um prédio desse tem uma importância assim, extrema, não somente para a história do Amazonas, mas como a história mundial, né, no ciclo da borracha, todo o incentivo financeiro que a nossa cidade tinha. Então, acho que mais do que isso, por fazer parte da história, temos que apoiar, abraçar essa causa. Muito bem. Olha, eu fiquei sabendo hoje pela parte da manhã, inclusive, sobre essa questão que algumas pessoas que estavam aí nesse ato solidário, e inclusive 2 pessoas pela parte da tarde se queixaram que foram assaltadas dentro do prédio abandonado. E também há relatos, principalmente as pessoas que trabalham ali no centro, que trabalham próximo a esse local, porque eles falam que o prédio está abandonado, não tem nenhuma segurança e isso faz com que pessoas, né, drogados, assaltantes, se abrigam ali para assaltar as pessoas que passam ali, principalmente aos fins de semana, porque o centro fica pela parte da tarde, o centro não tem aquele público todo. Inclusive, já existe uma liminar, né? Já existe uma ordem da Polícia da Justiça Federal para que o Estado coloque segurança no local. Nós também estamos vendo aí esse lado, é importante a questão da segurança. Se não me falha a memória, nós falamos um pouco sobre isso também aqui, alguns meses atrás, que existe um laudo que, infelizmente, o local não pode mais ser utilizado como hospital. Então, algumas associações, principalmente a parte cultural, eles lutam para que este local, pelo menos, possa servir como um museu ou algo que possa revitalizar e deixar sempre a memória, né, desse local que serviu aí para o nascimento de muitas e muitas, né, pessoas. Inclusive aqui no estúdio, nós temos uma pessoa agora que está aqui dizendo que nasceu aí na Beneficente. Bom, vamos aguardar. Olha, para celebrar inclusive o encerramento do mês do Índio em Manaus, neste fim de semana prolongado, que teve aí a 7ª edição dos Jogos Interculturais Indígenas, para valorizar e incentivar a prática de esportes tradicionais. Confira na matéria. Cerca de 1.000 indígenas participaram de mais de 10 modalidades. Teve do futebol à natação. Os Jogos Indígenas acontecem na comunidade Livramento, uma das 6 comunidades que integram a reserva do Tupé. Aqui tem competidores de 42 etnias, como Baré, Dessana, Ticuna, todo mundo reunido em prol do esporte. A reserva tem 6 comunidades aqui dentro, o Livramento é a maior delas e está recebendo aí pelo menos 42 etnias, né, das 66 que temos em todo o estado. Todas elas já participaram. Essa 7ª edição a gente já conta hoje com 42 etnias aqui, entre elas a Baré, que reside também aqui dentro da RDS Tupé.
Davi Chacaniuá conseguiu o primeiro lugar na modalidade natação 100 metros. Na ida, foi rapidinho, mas na volta os atletas já estavam aparentando cansaço. Foi mais cansativo, nunca mais eu fiz natação, mas eu estou muito feliz por fazendo parte, me convidaram, mas eu nunca fui convidado, mas meus amigos me convidaram e confiaram no meu pessoal, mas nunca mais nadei, mas agora eu ganhei. Teve futebol sim para as etnias Tucano e Cocama. As mulheres também bateram um bolão. Todos os anos, a comunidade Livramento realiza os Jogos Interculturais com o intuito de fortalecer e integrar as 66 etnias do estado do Amazonas. Hoje, a comunidade, que fica a 25 minutos de barco de Manaus, conta com 5.000 moradores. São vários povos que estão se unindo através do esporte. Então isso para nós é uma honra de cada ano que se passa unir mais as etnias para que a gente possa ficar mais unidos. O prefeito de Manaus também esteve no evento e falou da importância para o crescimento cultural para as comunidades locais. No fundo, a gente teria que fazer um trabalho para virem mais pessoas, porque isso aqui é um acontecimento. Isso só pode ser aqui, não pode ser em São Paulo, não pode ser em Porto Alegre, só pode ser aqui em Manaus, uma coisa dessa. Muito bem. Olha, a Flávia Moura trabalhou bastante esse fim de semana, hein? As mulheres aí mostrando que quando os homens tiram o fogo, as mulheres vão à luta. É a segunda matéria dela, né? Mas, rapidinho aqui, é muito bom a gente sempre lembrar das nossas raízes. E eu acho que o estado do Amazonas, por ser, né? Por estar aqui nessa parte geográfica também, a gente tem a obrigação de cuidar e manter e deixar sempre viva essas memórias. Então isso é muito importante. Mas olha, falando agora ainda na área desportiva, né, uma maratona aquática movimentou a praia da Ponta Negra no último fim de semana. 210 atletas participaram aí do Rio Negro Challenge Amazonas. Foi uma coisa, Amazônia, né? Foi uma grande loucura. É para quem realmente tem fôlego e força nos braços. Confira. A competição de águas abertas foi disputada por 210 maratonistas, sendo que 32 são de outras capitais do país. A competição Rio Negro Challenge movimentou a praia da Ponta Negra neste domingo. A primeira largada foi dos atletas mirins, no circuito Curumim. Eles fizeram um percurso de 500 metros. Os campeões se orgulham de ter vencido o desafio. Foi difícil porque eu nunca tinha nadado 500 metros. Essa daqui foi a primeira vez que eu nadei. Eu tô muito feliz, né, assim, eu já tinha participado de outras maratonas, assim, mas isso aí foi bom. Eu tô feliz. A ansiedade tomou conta dos atletas adultos, já que o percurso deles era ainda maior. Basicamente é fazer força praticamente o percurso todo. A gente treina muito forte o ano inteiro para conseguir, mas poxa, sempre respeitando todo mundo, eu nunca sei, né? A competição adulta foi dividida em duas provas, percurso de 1,5 km e o percurso de 3 km. A premiação ela é em categoria, tem a premiação geral, em categoria e separado masculino e feminino. Foi dada a largada do circuito de 1,5 km. Braçada a braçada e muito fôlego, Matheus Costa e Isabelle Farias completaram o circuito da prova e receberam o troféu de primeiro lugar. O percurso de 3 quilômetros foi ainda mais difícil. Os competidores tinham que dar 2 voltas em 3 boias no meio do Rio Negro. O Felipe, por pouco, não perdeu o título de primeiro lugar. Ele veio disputando a chegada junto com o Flávio. Uma prova meio que difícil também, achava que seria mais fácil, mas foi bem complicado. A segunda volta é bem complicada, tem que puxar muita água e cansa muito no final. E eu ainda errei a estratégia de prova na segunda volta, foi uma prova difícil. A Catarina Ganzelli, que veio de São Paulo, conquistou a medalha de campeã na categoria feminina de 3K. Ela é atleta profissional e diz que se prepara para mais um torneio mundial. Eu representei o Brasil dia 5 de fevereiro agora na etapa da Argentina, primeira etapa do Grand Prix Open Water FINA. FINA é a Federação Internacional e é o circuito mundial de ultramaratonas aquáticas, provas acima de 15 quilômetros. E isso me possibilitou fazer as próximas etapas do Canadá, Macedônia e Itália. Muito bom, né?
Olha, eu sempre falo aqui que nós temos lugares maravilhosos. A Ponta Negra é um dos símbolos da capital amazonense e a gente sempre fala que ela precisa, né, que ela é revitalizada, mas que ela precisa ser muito bem movimentada. A Ponta Negra, ela respira cultura e esporte. E quando a gente consegue aliar, né, essas duas fontes aí, a gente vê a participação em massa, não só dos manauaras, de muita gente também do estado do Amazonas, mas pessoas que vêm de fora para participar. Então isso é muito gratificante. Parabéns aí a todos os envolvidos, a todas as pessoas que estão apoiando e que apoiam o esporte, que apoiam a cultura. Sempre tem um espaço aberto aqui, eu falo muito isso. Eu sempre falo, tem uma frase que diz que investir no esporte é acreditar que o ser humano é capaz de superar seus próprios desafios. A gente vê aí pessoas que são profissionais e muitas delas que não são profissionais, mas que vê aí em eventos como esse uma oportunidade também de começar, inclusive, a praticar uma modalidade esportiva. Olha, a área missionária do Tarumã, ela realizou hoje a 13ª caminhada, né, pela paz. Eu acho que foi ontem, se não me engano, porque nós estamos vindo de um feriado. A finalidade é chamar, inclusive, a atenção para os problemas da comunidade. Os detalhes na matéria. A concentração foi feita na rua São Pedro, na entrada do bairro de mesmo nome, zona norte de Manaus. Nos cartazes, os apelos de transformação para a comunidade. Nossa 13ª caminhada pela paz é a creche, a nossa necessidade das mães que não têm onde deixar os filhos. Então essa creche há muito tempo já foi construída e o mato tomou de conta e nunca ela foi colocada a serviço da população aqui do bairro de São Pedro e de todo o nosso Tarumã. E também do nosso piscinão. Cerca de 100 pessoas participam da 13ª caminhada pela paz entre moradores da área e integrantes da área missionária do Tarumã. O tema desse ano é a comunidade que busca a educação, cuida da criação. Este ano, além desse apelo ecológico em benefício de uma lagoa que nós chamamos aqui piscinão, muito conhecida aqui no bairro, precisamos levar o conhecimento, fazer um apelo às nossas autoridades para que seja preservado aquele espaço que não somente tem o lado da beleza, mas é um patrimônio cultural, porém está lá entregue ao acaso. Na concentração, uma reflexão e logo em seguida uma oração. Vós sois a luz do mundo, uma cidade construída sobre a montanha. Com o lema Cultivar e Guardar a Criação, a caminhada contou com a participação de 20 comunidades católicas, todas unidas em busca da paz e da educação. E cada ano a gente procura mobilizar nossas comunidades que fazem parte aqui da área para esse evento, sempre focalizando um tema, um assunto em benefício das nossas comunidades. Muito bem, é sempre muito bem-vindo quando a gente ouve falar e poder mostrar manifestações como essa, principalmente que fala de paz. O mundo precisa de paz, o Brasil precisa de paz, o Amazonas precisa de paz, Manaus precisa de paz. Infelizmente, diariamente, quando você abre os jornais, os sites de notícias, os blogs, a gente vê informações extremamente falando de violência, né? As pessoas que não respeitam o outro, às vezes por uma besteira, por qualquer coisinha, alguém já vai à via de fatos e isso, muitas das vezes, tem como culmina, na verdade, com a morte de alguém. Então é importante a gente pensar e refletir um pouco mais sobre isso. Olha, são 12 horas e 21 minutos. Vamos de intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no programa Exija Seus Direitos. Continue com a gente. Muito bem, são 12 horas e 22 minutos, de volta aqui com o programa Exija Seus Direitos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que está em Manaus, você que está no interior, você que está também acompanhando, né, o programa pela parte da tarde, porque finalzinho da tarde o programa Exija Seus Direitos está aí no YouTube, no canal oficial da Band Amazonas. Portanto, você pode ver e rever e compartilhar e comentar quantas vezes você quiser. É só ir lá no youtube.com, procura aí, coloca Band Amazonas, você vai ver o canal da Band Amazonas, toda a programação, né, da emissora mais popular do nosso querido estado, e você vai poder também, inclusive, nos ajudar aqui, dando algumas informações, inclusive nos nossos quadros sociais. Porque aqui o programa a gente abre espaço também para você fazer a sua pergunta, para você tirar a sua dúvida. É o nosso quadro Fala Consumidor. Se eu não pagar essa dívida, eu vou perder meu... Estão botando pra cima pra pegar o dinheiro da gente. Meu nome é Carla, eu tenho um plano de telefone. Para me mudar esse plano, eu tenho que estar com ele em dias? Consumidora Carla, pergunta muito boa. Eu estou inadimplente com a minha operadora de telefonia. Eu estou ali devendo algumas faturas, 2, 3 faturas, em relação a um determinado plano que eu possuo com aquela operadora e quero mudar meu plano.
Eu posso fazer isso? Eu posso alterar? A operadora é obrigada a contratar comigo novamente? Nesse caso, infelizmente não. Caso você tenha débito em aberto com essa operadora de telefonia, ela não é obrigada a contratar um outro plano com você até que você quite aquele que tem faturas em aberto. Agora, muito importante, a operadora não pode impedir que você cancele o seu plano. Então, se você tem interesse, por exemplo, em cancelar esse plano que está com débito em aberto, às vezes até porque você está discutindo esse débito, você discorda dessas cobranças e quer contratar um plano com outro operador, ou seja, com operadora distinta, a sua operadora não pode impedir isso. O cancelamento ele deve ser imediato. A partir do momento que você solicita, ela deve realizá-lo. Então, o consumidor, fique muito atento. Inadimplemento, débito em aberto com operadora de telefonia não impede que você cancele o seu plano ou a sua linha, mas impede sim que você contrate um novo plano com essa operadora. É muito importante também que vocês verifiquem as questões contratuais. Eu sei que é difícil quando a gente contrata com uma operadora de telefonia, ninguém lê aquele contrato, é um contrato normalmente enorme, é um contrato de adesão que você não tem a possibilidade de discutir as cláusulas, mas eventualmente pode haver nesse contrato cláusulas dizendo que você pode sim alterar seu plano antes, por exemplo, do período de fidelidade ou até mesmo em caso de inadimplemento. Então, o ideal nesses casos é que o consumidor procure o Procon Manaus para que a gente possa aqui com os nossos atendentes averiguar a sua situação, verificar qual operadora de telefonia você está lidando, quais são os termos que ela impõe no contrato e buscar a melhor solução para você, buscar os seus direitos, buscar a melhor solução para o seu problema. Muito bem, agora olha, às 6:50 da noite, você não pode perder, hein, as principais notícias aqui no nosso Band Cidade. Nós vamos passar para você já o que será destaque no jornal de hoje, 6:50, aqui na Band Amazonas. Olha, segunda alerta cheia, isso mesmo, a Defesa Civil do Amazonas inclui mais 20 novos municípios na lista de situação de alerta e coloca em atenção mais 4. Manaus está entre as cidades em alerta. Além disso, o órgão analisa decretos de emergência de pelo menos 4 municípios afetados pela enchente. Audiência. Crianças, abrigos, hoje inicia, né, a segunda etapa de audiências para ouvir crianças e adolescentes que vivem em abrigos em Manaus. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas participa das audiências com o objetivo de analisar cada situação e resolver da melhor forma possível. Em 2016, a Defensoria registrou 84 adoções aqui no estado. Olha, envenenamento em IPs, 6 IPs adultos que compõem aí a arborização da Avenida Djalma Batista, elas foram alvo de suposta tentativa de envenenamento, descoberta no sábado por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. As árvores sofreram um corte no tronco. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Meio Ambiente, a DEMA, para instauração de inquérito criminal sobre o caso. Coletiva, seleções de vôlei, é isso mesmo, hein? Acontece hoje uma coletiva de imprensa para divulgar os jogos das seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei, aqui em Manaus. O diretor da Confederação Brasileira de Vôlei, o Ricardo Trade, ele estará presente para dar aí maiores informações. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a todos. Fiquem com Deus, continue com a programação aí da emissora mais popular do nosso estado. E amanhã, se nosso bom Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Um abraço e até lá.